Já estamos de volta com a retrospectiva do Brasil Urgente, os fatos que marcaram o ano de 2013, aqui na tela da Band. O tráfico de drogas continua fazendo da região de Campinas um dos principais entrepostos do estado de São Paulo. Investigações indicam que a maconha, a cocaína e o crack, que abastecem vários pontos, passam por aqui. Mas este ano a polícia deu um duro golpe no crime organizado. Vamos relembrar. Olho na notícia. Já era noite quando ao menos 30 policiais da delegacia de Indaiatuba e do Garra chegaram à chácara onde a droga estava escondida. Eles abordaram 5 pessoas que estavam na casa, onde um buraco foi cavado para esconder o entorpecente. Os traficantes não tiveram nem tempo para esconder a droga, que ficou aqui, ó, a céu aberto, protegida apenas pelo telhado. São pacotes de 30, 50 quilos. E segundo as informações obtidas pela investigação, o entorpecente veio do Paraguai em um caminhão para ser distribuído na região de Campinas. Foram 3 meses de investigações até a localização da maconha. Ao todo, 8,5 toneladas do produto foram apreendidas. Uma pistola de uso restrito das Forças Armadas também foi encontrada. Através de uma investigação de campo, um trabalho de inteligência, algumas pessoas que têm algum envolvimento com o tráfico estavam sendo monitoradas através de campana, outras atividades de inteligência da polícia. E nisso a gente conseguiu caminhar no sentido de localizar onde era o ponto de distribuição de drogas. Nós vamos acompanhar os investigadores, porque a informação é de que existe mais droga escondida nessa chácara. É uma chácara ampla, né, uma chácara usada muito provavelmente em outros momentos para o lazer de quem frequenta aqui o local. Exatamente nesse ponto, olha, um espaço aberto, provavelmente para criação, para os cavalos, local que também já serviu de estacionamento. Fica mais adiante ali, olha, e a notícia é de que há mais entorpecente escondido nesse outro canto. Foram ao menos 2 horas de buscas até que todo o entorpecente fosse localizado. E olha, depois da caminhada, são quase 50 metros lá da casa principal, mais droga. Essa aqui, escondida debaixo de uma lona, olha, parte dela guardada em um engradado. Perceba você, numa embalagem diferente daquela droga que estava lá em cima, o que pode indicar, e é isso que a investigação quer saber agora, se de fato se trata de um outro carregamento trazido para cá para depois ser distribuído. Esse espaço aqui provavelmente era usado para que os integrantes da quadrilha se encontrassem. Quando a gente anda por aqui, ô Marcelo, pode chegar comigo, você encontra vestígios, inclusive, do consumo recente de entorpecente. Está aqui uma embalagem desmontada. O local provavelmente foi usado recentemente. E não é só aqui não que a gente encontrou resquícios da possibilidade de uma festa, alguma coisa nesse sentido. Até dentro da geladeira, depois daquela quantidade enorme de droga que você já viu, ainda existia maconha. Essa aqui não estava escondida, estava exposta muito provavelmente para o consumo próprio. Até mesmo o banheiro virou depósito. Ainda dentro da casa, mais indícios que, além de armazenar a droga, os suspeitos também consumiam a maconha. Tem bastante coisa para ser investigada ainda daqui para frente. É um primeiro passo. Tivemos um êxito muito grande. Uma carreira meteórica, um som que conquistava as comunidades de São Paulo e do Brasil. Uma morte documentada por vários ângulos, com inúmeras testemunhas, mas sem explicação. Centenas de testemunhas e 2 tiros. Dia 6 de julho, o funkeiro Daniel Pellegrini, de 20 anos, é baleado durante um show na comunidade do San Martín, em Campinas. MC da Leste se apresentava para um público de mais de 10 mil pessoas. No palco, além da equipe do músico, representantes da Associação de Moradores do Condomínio de Prédios da CDHU. Entre os convidados, crianças. No primeiro disparo, o músico é atingido de raspão e, sem entender direito o que está acontecendo, se dirige à plateia. Não demora muito para o segundo tiro, que atinge o músico em cheio. MC da Leste cai, ainda consciente, tenta se levantar e conversa com membros da equipe.
socorrido até Paulínia, o rapaz não resiste aos ferimentos. Durante a investigação foram ouvidas várias testemunhas. A polícia também fez diligências pelo bairro, mas nenhuma hipótese foi confirmada. Uma imagem obtida pela equipe da Band com auxílio da edição digital revelou o possível local do disparo. Mesmo próximo ao público que assistia ao show, ninguém disse ter ouvido os tiros. Essas imagens de Daniel Pellegrini, o MC da Leste, foram feitas em um show no dia 5 de julho em uma casa noturna de Sumaré, cidade vizinha de Campinas. A apresentação aconteceu um dia antes da morte do cantor. Esta testemunha procurou a polícia e disse que o assassino esteve na casa noturna naquela noite. Ele seria um traficante de drogas da região e estaria perseguindo o funkeiro há pelo menos um mês. O motivo, um suposto romance entre a namorada dele e MC da Leste. Foi desafiado pelos amigos, né? Desmanchou, tirou o sarro deles, falando, aí você paga de malandro com um revólver na cintura, olha o cara ali que catou sua mina, né? Que atitude você tem, né? O atirador foi atrás do funkeiro no show que aconteceu neste condomínio, na periferia de Campinas. De acordo com a polícia, ele teria chegado bem antes do início da apresentação e procurado um lugar estratégico. Foram 2 disparos. O primeiro atingiu Daniel de raspão e o outro acertou o cantor, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Policiais civis e peritos do Instituto de Criminalística voltaram ao local do assassinato para uma reconstituição. Eles conseguiram determinar a área em que o assassino estava no momento do disparo. O terreno fica à esquerda do palco, a uma distância de 30 metros. É possível que o atirador tenha se apoiado neste carro, no monte de entulho ou até mesmo nesta caixa d'água. O tipo de arma ainda nós não sabemos, porque foi coletado apenas alguns fragmentos do projétil e que está em análise ainda. Pela distância de 30 a 40 metros, é uma pessoa habilidosa que veio aqui, sabia o porquê que veio e sabia o que estava fazendo. E que imagem você guarda do ano de 2013? Sem dúvida nenhuma, a multidão nas ruas dificilmente vai sair da cabeça do povo brasileiro. As ruas tomadas, milhares de pessoas em um grito por um Brasil diferente. As manifestações populares entraram para a história do país. Sem uma pauta definida, a marcha, só em Campinas, reuniu 30 mil pessoas. Mas entre os manifestantes, também havia vândalos, baderneiros. A prefeitura de Campinas virou um verdadeiro campo de batalha. Durante uma tentativa de invasão, guardas municipais foram atacados com pedras e coquetéis Molotov. Agentes ficaram feridos. A tropa de choque foi acionada e usou spray de pimenta e tiros de borracha para dispersar a multidão. Um grupo tentou atear fogo em uma das salas da prefeitura, mas foi contido. O vandalismo continuou pelas ruas e avenidas. Orelhões, pontos de ônibus foram destruídos. Durante as investigações, flagrantes das câmeras mostraram o objetivo dos vândalos. Os protestos se estenderam para Sumaré, onde guardas municipais tiveram que agir contra a invasão da Câmara Municipal. A Câmara de Campinas também foi alvo de vândalos que, durante uma ocupação, promoveram quebra-quebra. Imagens impressionantes foram produzidas por manifestantes na rodovia que liga Paulínia a Cosmópolis. Durante um protesto contra as praças de pedágio, vândalos fecharam a rodovia e destruíram as cabines de pedágio. E as mulheres vítimas da violência enfrentam problemas quando o assunto é a lei que deveria protegê-las. Muitas procuram a polícia, denunciam as agressões, mas acabam desprotegidas. Andréa Marques traz os detalhes pra gente. Um crime difícil de superar. A violência contra a mulher ainda atrai a preocupação de autoridades e da população. A principal dúvida é como protegê-las dos agressores. Ela estabelece, ela prevê que a mulher pode obter alguns direitos, algumas proteções de imediato, assim que ela comunica à delegacia de polícia a ocorrência de algum tipo de violência, seja moral, patrimonial ou física, contra
contra ela. A própria delegada já pode aplicar algumas medidas e o juiz também pode aplicar o que a gente chama de medidas protetivas de urgência. Muitas vezes não é difícil encontrar o criminoso. Boa parte desses crimes acontece dentro de casa, um lugar protegido pelo silêncio. Mesmo assim, as estatísticas revelam o drama delas. A cada 1h30, uma mulher é assassinada pelo marido ou pelo companheiro. Uma violência que extrapola a intimidade do casal e vira assunto de polícia. Em Americana, o marido, tomado pelo ciúme, pôs fim ao relacionamento com a esposa da forma mais violenta possível. Sheila Moraes, de 30 anos, foi morta a facadas por Célio Aparecido de Souza, inconformado com a separação. Pediu para ela voltar com ele. A família dele falou para ela que ele tinha mudado, que ele estava outra pessoa. Aí ela pegou e resolveu voltar com ele. Esta não é a única família que chora. Em Amparo, depois de uma relação de 14 anos, Michele Teshima foi atingida por um tiro e morreu. Quem apertou o gatilho foi o companheiro. Ele se matou em seguida e deixou para trás uma família despedaçada. Que pedir a Deus que dê força para todos, né? E a vida continua. É duro você perder um pedaço da sua vida, mas a gente está acreditando em Deus aí para dar força para todos nós, se Deus quiser. E agora eu, como avô, tenho que cuidar das minhas netas, né? Thaís e a Giovana. Ana Paula Zozernon também não sobreviveu à agressão com quem dividiu sonhos por mais de 14 anos. A jovem de 28 passou boa parte da vida dela sem imaginar estar no mesmo teto do seu assassino. Sem a filha, o pai faz agora um apelo. Os pais que criam filhos com tanto amor e carinho. Vê bem com quem ele vai entregar uma filha para não cair na mão de uma pessoa, de um psicopata. Esta mulher, que não quer mostrar o rosto, teve um outro destino. Depois de sofrer anos de violência, escapou com vida. Mas bem antes, o marido insistiu. Até no trabalho dela ele foi. Um dia, invadiu o local e decidiu revelar a todos um cotidiano violento. Na frente de colegas, a vítima sofreu com o horror das agressões. Foram chutes, socos, até que ela desmaiasse. Só está viva porque decidiu reescrever a própria história e se ver livre de quem tentou tirar a vida dela. Então, as mulheres que têm sim que procurar justiça e procurar os seus direitos, porque nós temos direitos. Foi o que esta jovem de Limeira tentou fazer. 7 boletins de ocorrência registrados e uma família que não consegue entender por que a polícia não protegeu a vida de Priscila Munhoz. Está aqui na nossa mão, ó, assinado pelo juiz, um mandato onde não resolveu nada. Ele entrou pela mesma porta, ele saiu e matou ela. Ele entrou na segunda, saiu na segunda, na terça ele matou a menina. A Lei Maria da Penha foi criada há 7 anos para proteger mulheres contra atos de violência e dar assistência às vítimas. Mas ainda não consegue rastrear os passos dos agressores e evitar novas histórias de violência. Existe uma falha, na verdade, na efetividade da aplicação da lei. Então, o juiz, ele determina a aplicação de uma medida protetiva, como, por exemplo, essa de não se aproximar da vítima ou dos familiares, e depois não existe uma fiscalização. Esse é o maior problema que eu vejo no nosso país com relação às leis de uma forma geral. Uma morte violenta dentro de uma das mais importantes universidades do país. Um jovem querido e dedicado aos estudos, brutalmente assassinado. E uma pergunta no ar: como garantir a segurança sem a polícia dentro da Unicamp? O jovem estava na festa realizada dentro do campus quando uma briga generalizada começou. Durante a confusão, ele levou 4 facadas. O jovem chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Segundo relatos também, essa pessoa que desferiu a facada, certo, por ver o que aconteceu, certo, de tirar a vida de alguém, para ela ter um álibi, ela se
facou na perna. O inquérito já foi instaurado, a Polícia Civil está investigando esse crime, o que aconteceu. Contudo, é muito cedo para a gente ainda dar uma linha de autoria. 2 testemunhas afirmaram que Maria Tereza Peregrino, de 20 anos, foi responsável pela facada que matou o universitário de 21 anos. Ela é a namorada de Anderson Mamed. O crime já está esclarecido. Um laudo necroscópico aponta que o golpe fatal foi dado por uma pessoa com altura entre 1,5 m e 1,60 m. Características que batem com a de Maria Tereza. O cara tentou agarrar ela à força, bateu nela e foi legítima defesa, já era. No entanto, depois de ouvir várias testemunhas, a polícia passou a desconfiar da versão dada pela jovem de legítima defesa. A sociedade, segundo o nosso entendimento da Polícia Civil, com ele solto corre risco, tá? Eles não estão aptos a conviver em sociedade. Exclusivo, Maria Tereza Peregrino, que segundo a polícia matou o estudante Denis Papa Casagrande da Unicamp, fala pela primeira vez à imprensa e com exclusividade dá detalhes ao Brasil Urgente sobre o crime ocorrido em setembro deste ano. Quem que é a Maria Tereza? Eu não sei dizer mais, porque depois de tudo isso que aconteceu, eu não sei mais o que vai ser de mim amanhã. Eu não sei, de verdade, eu não sei. O crime chocou a comunidade acadêmica e a população de Campinas. A morte do universitário Denis Papa Casagrande ganhou repercussão internacional. O jovem participava de uma festa no campus da Universidade Estadual de Campinas quando foi brutalmente espancado e atingido por uma facada no peito. O socorro demorou a acontecer e o jovem chegou sem vida ao hospital. Na mesma noite, outro jovem envolvido na confusão generalizada apareceu com um corte na perna. Anderson Mamed disse ter sido agredido durante a briga. A história não convenceu a polícia. Diversas testemunhas foram ouvidas, entre elas este adolescente. O depoimento dele foi decisivo e surpreendente. O rapaz deu detalhes sobre a briga, indicando a participação de uma outra pessoa, Maria Tereza Peregrino. Ouvida na delegacia, Maria Tereza confessou ter dado a facada em Denis. Os policiais também descobriram que ele foi brutalmente agredido com a participação do namorado de Maria Tereza, Anderson Mamed. A possibilidade da presença da Polícia Militar no campus para a segurança de alunos, funcionários e frequentadores provocou a revolta de universitários que ocuparam a reitoria da universidade. Enquanto isso, a Justiça decretava a prisão de Maria Tereza Peregrino e Anderson Mamed. Outro jovem identificado foi apontado pela polícia como autor das agressões a Denis Casagrande. 3 adolescentes também foram indicados. Presa, Maria Tereza Peregrino conversou com exclusividade com a equipe de reportagem do Brasil Urgente. Maria Tereza Peregrino, 20 anos. Jovem protagonista de uma história trágica na Universidade Estadual de Campinas. Eles pegaram quem eles puderam para acusar e acabou sendo eu. A polícia, Maria Tereza confessou ter sido a autora da facada que matou o estudante Denis Papa Casagrande. O crime foi no dia 21 de setembro, durante uma festa clandestina promovida por alunos da Unicamp. Em momento algum, Denis ofereceu nenhuma agressão em relação ao grupo de punks. Denis tentou fuga, foi perseguido por 2 ou 3 punks, inclusive por Maria, e nesse embate, a Maria acabou por esfaqueá-lo. Há diversos depoimentos nesse sentido, não é? Que inclusive depoimentos sólidos, coerentes, firmes, de próprios punks, dizendo que em momento algum a vítima ofereceu qualquer tipo de agressão. Pelo contrário, a vítima foi perseguida, foi abatida, foi levada ao chão, entrou em luta corporal com outros, até que tomou o primeiro golpe. A jovem está presa por ordem da Justiça há mais de um mês.
Na cadeia pública de Paulínia, ela divide espaço com criminosas perigosas, ligadas ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Nossa equipe esteve na cadeia e durante uma reportagem